Cordial boa noite aos irmãos. Satisfação bem grande receber os irmãos aqui. Também uma cordial saudação a você que nos acompanha da sua casa, conhecendo a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Aqui nós somos da Congregação da Paz, Morro da Cruz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estamos felizes com a sua companhia. Nós estamos também dentro desse mês de setembro, dentro das festividades Farroupilha, também fazendo algumas reflexões nesse sentido. E também lembrando que na próxima quinta-feira, pelo Facebook, será transmitido o culto campeiro que nós vamos realizar no Piquete Cavalo Tostado. Já de antemão fica o nosso convite para estarmos reunidos, ou virtualmente acompanhando esta atividade. Estamos no 14º domingo após Pentecostes, fim do ano está aí, e que Deus permita termos, não só aqui no Rio Grande do Sul, na nossa congregação, um abençoado mês de festividades, dentro da nossa tradição, mas, acima de tudo, enquanto cristãos, termos uma fé viva, de modo a vivê-la na presença de Deus e do nosso próximo. Que Deus possa nos abençoar, nos acompanhar. Queremos iniciar louvando Como Eu Amo. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos e ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos forças, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Meus irmãos, vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Queridos irmãos, diante de Deus, então eu vos pergunto, é esta a tua confissão? Te arrependes verdadeiramente dos teus pecados, que credes em Jesus Cristo e que tens o sincero propósito de corrigir a tua vida pecaminosa com auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim é, responde dizendo sim. Sim. Querido irmão, querida irmã, diante da tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. As palavras para o Salmo de hoje, nós encontramos Salmo 119, versículos 169 a 176. Pensaremos uma ou duas frases deste Salmo para a nossa reflexão. Que o meu grito de socorro chegue até ti, ó Senhor Deus, dá-me sabedoria como prometeste.
sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. Ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus, Tu és o bom pastor, sem o qual não há segurança. Salva e preserva-nos para que não nos percamos eternamente, mas te sigamos, nos alegrando no caminho que leva à vida eterna. Pois Tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos sentar. Temos as leituras para o nosso culto de hoje. Quem puder, há sempre espaço para o voluntário ou voluntária. A primeira leitura nós temos em Ezequiel, capítulo 34, 11 a 24. Por favor, Júlio. Ezequiel 34, 11 a 24. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele me fez, apesar de eu ter tido blasfêmias contra Ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e o que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo pudesse mostrar toda a sua paciência comigo, e isso ficará como exemplo para que todos no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus. A Ele sejam dadas a honra e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Júlio. De uma certa forma, Ezequiel se reporta até nas palavras do Salmo 23, né? E mostra como Deus vem ao nosso encontro, sempre buscando cuidar de cada um de nós, trazendo assim um conforto. Sabemos que Deus não desiste de nós, mas sempre vem ao nosso encontro para nos acolher, amparar e proteger. Eu ia deixar a leitura de Timóteo como tema de casa, mas se tivermos voluntários, acho que cabe acompanhar a leitura do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Teríamos voluntário? Por favor, Jennifer. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser criado e aceito de todo o coração é este:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por este mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus. A ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Jennifer. Estávamos conversando um pouco com os nossos adolescentes, né, da instrução, e falávamos um pouco do apóstolo Paulo e suas cartas, né, a epístola. E aqui o apóstolo comenta, uma das coisas que a gente conversou na instrução, de como o apóstolo Paulo, né, se considerava diante de Deus. E de fato, Deus trabalhou no coração dele quando ele estava justamente indo a perseguir os cristãos para matá-los, para aprisioná-los, por causa da sua fé. Então Jesus aparece para ele na caminho de Damasco, muda a sua vida. Por isso ele acaba se dizendo ser, dentre os pecadores, o pior. A gente, quando o pessoal pede para a gente se apresentar, a gente sempre pega as nossas melhores qualidades e não tem nenhum problema nisso, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu até nem sou tão bom assim, dos pecadores eu sou o pior. Mas Jesus teve paciência comigo, né? Ele derramou a sua graça e o perdoou e fez dele o grande homem que agora escreve para o jovem pastor Timóteo. Essas palavras de encorajamento. Depois ele vai falar da autoridade da palavra, a inspiração da palavra que nós conversamos nessa semana na instrução. Deus guarde essas palavras em nosso coração. Queremos nos preparar a leitura do Evangelho. Quem puder, coloque-se de pé para o gradual. Que todos os que se dedicam a Deus o temam. Os bons passam por muitas aflições. Aleluia! Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Aleluia! 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 Queremos acompanhar a leitura do Santo Evangelho, Lucas 15. Em algum momento eu já fiz uma mensagem sobre esse texto e sobre este Evangelho, né? Quando eu digo que Lucas é o nosso Evangelho, né? Dos excluídos, dos pobres, daqueles que passam suas dificuldades por causa dos seus pecados, por causa daqueles que estão perdidos. E aqui tem um pequeno trecho dos perdidos que nós queremos acompanhar a leitura. Lucas capítulo 15, versículos 1 a 10. Glórias a ti, Senhor. Então, certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Até aqui, então, a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Vamos confessar a nossa fé, hoje com as palavras do credo niceno.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Irmãos, podemos sentar? Hoje temos a escola dominical, eu acho que nós podemos fazer. Então, convido as crianças que assim desejarem participar e a prof para o momento de escola bíblica. Venham à frente do altar, vamos fazer um momento de oração, para que então vocês possam ir para o seu momento de escola dominical. Tudo bem com vocês? É? Verdade? Então tá bom. Que legal ter vocês aqui na casa do nosso Deus. E que você sempre lembre que Jesus sempre está procurando encontrar vocês para estar no coração de vocês. E que Jesus abençoe vocês e a prof. Vamos agradecer? Querido Jesus, obrigado por não desistir de mim. Por me amar e me guardar. Por amor de Jesus. Amém. Boa escola dominical para vocês, crianças. Bênção de Deus, prof. E nós cantamos Ó meu Jesus. Queridos irmãos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe no meditar da sua santa palavra.
Queridos irmãos, nós estamos vivendo este tempo de revisitar as nossas tradições aqui do nosso estado, né? E faz bem pensarmos um pouco no que é este ser gaúcho que nós celebramos e vamos ter a oportunidade de fazer uma linguagem gauchesca na próxima quinta-feira, o nosso culto campeiro, culto crioulo. Hoje, nós podemos dizer que ser gaúcho é mais que um estado, mais que uma pessoa que mora no estado do Rio Grande do Sul, mas um estado de espírito. Quem fez essa fala, bem mais bonita do que eu trouxe aqui, foi Paixão Cortes, né? Que a expressou tempos atrás. Porque ele diz que há no gaúcho um sentimento de pertença, algo que não é restrito àqueles que nascem aqui, mas que se encontra em todas as partes do nosso país e em muitos lugares mundo afora. Prova disso são aqueles inúmeros CTGs e piquetes que temos em todo o nosso país e também mundo afora. Vejam só, na década de 60 e 70, muitos saíram do nosso estado para desbravar o nosso país. Não sei se vocês conhecem um pouco disso, né? Mas meu sogro foi um destes. Pelo menos foi até o Paraná e buscou lá ter uma nova oportunidade de vida. Por algumas razões ele acabou retornando ao nosso estado, mas junto com ele foram todas as tradições que ele guardava, inclusive as questões de fé. Nessas andanças, os irmãos que saíram do estado levaram a sua cultura, levaram seu chimarrão, churrasco, as músicas, né? No meu estágio em Marabá, no Pará, tínhamos um grupo de gaúchos, né? Que cultuavam de uma forma muito bonita as nossas tradições, ouviam as nossas músicas. E eles diziam, pastor, só que aqui você não pode levar a palavra com a cuia na mão, né? Não faz parte da nossa cultura isso, né? Nem querer andar de bombacha para convencer o pessoal, não faz parte da nossa cultura. Mas os nossos lá vivenciavam essas coisas bonitas do nosso estado. Talvez, por isso e muito mais, é que os festejos deste período farroupilha, o patrão pode nos ajudar, né? Seja etnias do gaúcho, Rio Grande, terra de muitas terras. Afinal, foi assim que o gaúcho partiu para além fronteiras e, por outro lado, o Rio Grande do Sul também acolheu várias etnias que formam, então, o nosso estado. Dentre essas, talvez, né, junto com os italianos, os alemães, os negros, os alemães que vieram dar origem à Igreja Luterana aqui no nosso estado e país. Para que serve pensar nestas coisas? Sociologicamente, na verdade, faz bem para saber das nossas origens, das lutas que foram enfrentadas, dos erros cometidos e, assim, avaliar, compreender o presente, vislumbrar o futuro, que é o que nós sempre queremos ter, um futuro melhor pela frente. Os nossos antepassados viveram dessa forma. Há quem diga que o que nós fazemos hoje, em termos de tradição, de tradicionalismo gaúcho, aqui nas nossas celebrações gauchescas, são construções de um tal de Barbosa Lés, né? Junto com Paixão Cortes, o nosso memorial ali do gaúcho, né? Do laçador. Eles, junto com outras pessoas, por volta de 1950, idealizaram um bocado do que é o nosso ser gaúcho hoje, das vestimentas, das comidas típicas, os encontros e assim por diante. Que bom termos esse legado que eles nos deixaram. Seja como for, acho interessante sempre visitar esse passado para que a gente possa analisar o nosso viver hoje. Isso sociologicamente, mas e teologicamente? Teologicamente, também é importante nós não vivermos a nossa fé como uma fé morta dos vivos. Logo adiante eu vou voltar a essa fala. Mas sim como uma fé viva dos mortos. Já conversamos um pouco mais. De uma forma que a gente conheça o legado recebido, valorize e transmita também para adiante isto que nos foi legado em termos de fé. Para que o sentimento do ser gaúcho esteja em nós também na prática. E em especial, quando falamos de fé, na vida do gaúcho cristão. Que a gente possa sempre ter uma fé viva.
Ao menos na teoria, vocês sabem disso, né? A nossa tradição aqui veio de uma luta contra as injustiças do poder central. Logo, também cabe a todos nós continuar a caminhada em torno das ideias de justiça e de fraternidade que marcaram aquele período, para não nos perdermos em conversas sem sentido, né? E sermos aí levados feito gado ao matadouro. No campo social ainda há muitas coisas a conquistar ainda hoje. Em questões de fé, quero voltar agora àquela palavrinha estranha que eu disse há pouco. Existe um teólogo, mais escritor do que teólogo, luterano. No final da sua vida ele adentrou noutra vertente do cristianismo, mas ele, grande parte da sua vida, viveu no luteranismo. Jaroslav Pelikan. Ele disse certa vez, aplicando para a teologia, duas palavras muito nossas, tradição e tradicionalismo. Ele diz assim que tradição é a fé viva dos mortos. E o tradicionalismo, uma visão pejorativa dentro de um contexto de fé, ele diz que é a fé morta dos vivos. Tradição, fé viva dos mortos. Tradicionalismo, a fé morta dos vivos. Ele morreu em 2006, com 82 anos, e deixou um grande legado de escritos. Por isso, diante dessa frase e desse período que estamos vivendo, a gente se pergunta, quanto à fé, nós estamos firmados na tradição ou no tradicionalismo? Pensemos. A gente precisa fazer essa pergunta e com frequência, de modo que a gente não seja colocado na condição, ou seja encontrado na condição de ovelha e moeda perdida. Aquela leitura do Evangelho. Não sei se vocês se deram conta. Em se tratando de ovelha perdida, usando a comparação, nós corremos o risco da morte espiritual. E em se tratando de moeda perdida, nós acabamos perdendo o valor. Perdendo um valor que Deus quer nos deixar sempre guardado no coração. Em se tratando de uma moeda perdida, nós perdemos o valor, mesmo se enquanto gaúchos por aí estejamos pilchados a preceitos. Nós perdemos o valor e o sentido de ser gaúcho, especialmente um gaúcho cristão que tem a sua fé morta. Quando pensamos novamente em termos cristãos, nós queremos lembrar que queremos sempre guardar a tradição de uma fé viva, como foi a daqueles que nos antecederam aqui na nossa congregação e no nosso país. Nós queríamos manter a nossa fé viva, né? De modo a que nós possamos preservar este legado. Para tanto, as palavras do Salmo de hoje nos ajudam bastante, quando o salmista diz que a gente muitas vezes é como ovelha perdida, mas que Deus possa nos procurar, né? Possa nos buscar para que nós guardemos no coração os seus mandamentos. Os últimos versículos do Salmo que nós lemos hoje de uma forma um pouco mais adaptada. Queridos irmãos, em termos de fé, sempre faz bem olhar para a nossa história. Presente, passado, presente e a realidade futura. Se olharmos para o nosso congregar antes da pandemia e atual, nós vimos que nós tivemos um certo retrocesso do ponto de vista de participação. Nós tínhamos mais de 50%, ou em torno de 50% de participação nos nossos cultos. Nós caímos para algo em torno de 30%. Nós não conseguimos ainda retomar, pelo menos, o nível de participação nos nossos cultos. Nós conseguimos retomar as atividades, as servas, jovens, crianças, vamos agora ter o nosso culto campeiro, enfim. Mas tem um alerta, um ponto de alerta aceso, no mínimo um amarelo piscante em termos de fé. Vamos retomar um pouco mais a nossa participação, para que nós então de fato nos alimentemos na fé, façamos uso dos sacramentos, ofertemos e nos dediquemos à missão de levar Cristo para todos, em todos os tempos e em todos os lugares, não apenas em setembro e quem sabe num culto campeiro, que já é muito bom, mas nesse aspecto é muito pouco. Nós precisamos nos dar conta que uma boa parte que não participa mais ativamente fica exposto a uma fé morta, fica exposto a perder a sua fé e, em perdendo a sua fé, estar como uma ovelha perdida.
em risco de morte espiritual. Claro, a gente diz assim que a fé é algo de foro íntimo, é algo pessoal, cada um cuida da sua, certo? Certo, porque é uma fé, ou melhor dizendo, que a fé é de fato individual. Sou eu que creio, ninguém é salvo pela fé do outro. Mas a gente também pode dizer que é errado quando nós olhamos para o nosso, muitas vezes, deixar de alimentar a nossa fé. Porque o cristão se ocupa em alimentar a fé no coletivo, na vida em comunidade. Por isso nós sempre queremos estar presentes na casa de nosso Deus para receber o perdão dos pecados e a orientação que o bom pastor tem a nos dar quando ele nos traz a sua palavra. Os cristãos não querem se perder nem cair da fé e ir parar no inferno, mas almejamos sempre estar com Deus na vida eterna. Poucos se preocupam hoje com a possibilidade de serem condenados, mas precisamos nos dar conta que o tempo passa para cada um de nós. E aí eu vou retomar uma frase que eu costumo dizer sempre: viver sem Deus é bárbaro, morrer sem Ele é que é complicado. Tivemos aí, essa semana, uma morte de uma pessoa famosa, a Rainha Elizabeth. Imaginem se ela tivesse morrido longe da sua fé. Imaginemos nós morrendo sem fé. Claro que você sabe qual é o destino. Então nós queremos sempre nos dar conta disso para alimentar a nossa fé e viver na presença de nosso Deus, de modo a estarmos nos sentindo encontrados por Deus, protegidos pelo bom pastor e tendo o valor que só Deus de fato pode nos dar. E também precisamos olhar para que não nos peguemos numa fé falsa no momento da nossa partida. Aí nós abordamos um momento meio complicado da nossa história aqui do nosso estado. Vejam que crer em algo verdadeiro faz a diferença. Vocês conhecem que na Guerra dos Farrapos tem uma parte que de certa forma assombra o nosso passado. Tem diversas interpretações, mas em geral, para que a gente reflita, temos assim que os soldados, os líderes farroupilhas, ou melhor dizendo, os líderes farroupilhas em busca de soldados, prometeram a liberdade aos negros naquele período, para aqueles que lutassem ao lado dos farroupilhas. Ao final da guerra, mesmo tendo acreditado de uma forma muito forte nas promessas feitas, um grupo de soldados negros, os lanceiros negros, foi massacrado. Alguns dizem que foi pura crueldade do exército imperial. Já outros ficam pensando de que, na verdade, foi uma mancha na nossa história, porque eles teriam sido traídos, de modo que a ideia da abolição não avançasse e a rendição ou aqueles acordos de paz naquele momento fossem efetivados. Seja como for, o ponto de comparação que eu quero usar aqui é justamente que uma fé verdadeira, como a dos lanceiros negros nas promessas feitas, se tornou falso, porque não foi cumprido para com eles o que havia sido prometido. Isso lhes trouxe morte e acometeu a muitos naquele momento. É isso que acontece quando nossa fé verdadeira é colocada em objeto de fé falso. Por isso nós, como cristãos, à luz do Evangelho de hoje, queremos olhar para como Deus se relaciona conosco. O Evangelho, mais do que falar de ovelha, mais do que falar de moeda perdida, ele fala de cada um de nós. E de uma forma ainda mais especial, fala do amor de Deus e de como Ele nos trata. Não sei se vocês repararam. De uma forma muito bonita, ele mostra a misericórdia de Deus para com cada um de nós. De nós porque por melhores que nos sintamos, pareçamos, ou mesmo sejamos, ainda somos pecadores, como o apóstolo Paulo, afastados da graça de Deus. Chimangos ou maragatos, no Rio Grande do Sul, em qualquer outro lugar, fé longe de Deus, aí é mero tradicionalismo na linguagem de Pelicano. Ninguém então se engane. Mesmo que pilchados a preceito, como está o patrão hoje, muito bonito aqui, bem nos trinque,
Não adianta, né? Com o coração longe de Deus, a condição é de alguém que tem uma fé morta dos vivos. E essa fé não salva ninguém. Por isso para que isso não aconteça, nós queremos ter uma fé viva como tiveram aqueles cristãos que nos antecederam na morte. Se a gente lembrar aqui, tantos irmãos que foram exemplo, quando no início da congregação aqui surgiu e foi mantido, e nós os guardamos em grande memória. Podemos mencionar aqui o seu Júlio, Cília, assim por diante, tantas pessoas, o Romildo, tantas pessoas que nos antecederam já na morte. Guardaram uma fé viva. Queremos também ter uma fé viva como aqueles. Ela nos faz ver Deus e a sua misericórdia na sua incansável busca por nós. Nós, ovelhas perdidas, nos expondo a riscos, Deus vai atrás e quer nos atrair novamente. Deus quer nos dar sentido, como aquela moeda que foi encontrada e colocada junto, faz com que aquela senhora se alegrasse, ficasse feliz, porque estava agora reunido todo o valor que ela lhe tinha. Sim, o Evangelho nos faz ver que, enquanto ovelhas ou moedas, nós somos achados e resgatados da morte para a vida e para uma vida de fé viva e ativa no amor. E quando isso acontece, a festa no céu por um pecador que é encontrado, um pecador que se arrepende, um pecador que vê se abrir por meio da graça de Deus, pelo que Jesus fez na cruz, as portas da eternidade. Queridos irmãos, olhamos de uma forma bem especial para este texto que, de uma forma bonita, junto com o texto de Ezequiel, nos faz lembrar do Salmo 23. Sim, ali nós vemos que somos encontrados pelo bom pastor Jesus e somos conduzidos a pastos verdes, como diz o Salmo, a águas de descanso, para enfim, então, habitarmos na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos irmãos, para tanto, conservemos a nossa fé, conservemos essa tradição viva que salva 100% dos que creem, guardam, alimentam e colocam em prática essa fé viva, com atitudes de amor, de acolhida. Cristãos, então, de todos os lados, de todos os lugares, se apegam, melhor dizendo, ao perdão imerecido do nosso Deus. Creem e seguem o Salvador Jesus, que vem ao nosso encontro sempre para nos encontrar e nos pôr a salvo. Ele nos guia com a sua palavra, que é instrumento do Espírito Santo, para trilharmos a nossa vida aqui, com os olhos no futuro. Por isso a gente olha o passado, para ver onde estamos, para então olharmos para frente. E quando nós olhamos na perspectiva da fé para frente, nós olhando por meio de Cristo e mantendo os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, nosso Salvador, o resultado, na tua e na minha vida, é a vida eterna. Porque fomos procurados e encontrados por nosso Deus em Cristo Jesus. É essa fé que nos deixa a preceitos, né? Tipo o nosso bem vestido patrão de novo, né? A preceitos, não para a vida aqui, mas para a vida na eternidade. Porque aquele que crê, ainda que morra, viverá. Essa é a tradição viva dos mortos. Essa é a fé viva naquele que nos busca e nos coloca diante do Pai Celeste na vida eterna. Que Deus permita vivermos assim, hoje e sempre. Amém. Se puder, coloque de pé.
lembrar os aniversários, espero não ter esquecido de ninguém, mas lembro de uma forma bem especial o aniversário de matrimônio do Neuri e da Neuza, sendo lembrado dia 8. Esquecemos de mencionar no grupo, né? Mas enfim, fica o registro aí, Neuri e Neuza, que Deus abençoe o vosso matrimônio. Dia 9, o Lucas, nosso filho, né? Completando 15 anos. E hoje, a Sônia Seftron também completando aniversário. Que Deus possa abençoar os nossos aniversariantes. Queremos pedir que Deus abençoe o nosso culto crioulo, que vamos estar realizando na quinta-feira, o processo eleitoral que nosso país está desenvolvendo. E pergunto, temos pedido agradecimento a colocar? Pois não, Júlio? Eu gostaria de pedir agradecimento. Legal, bacana. Deus abençoe a senhora, dona Dina Márcia. Forças aí, vamos pronto, uma pronta recuperação. Jennifer? Agradecer pela Lorena, que orou para ela e ela acabou o processo de quimioterapia. Amém. E que siga tudo para ela. Bacana, bacana. Tá certo. Dona Dina Márcia, Lorena e Suzano, nos possam acompanhar esse processo. Pois não, Osmar? Ah, sim, sim. Tá aí o aniversário do Piquete também, né? Acho que foi essa semana, né? Sim, aí ontem foi a celebração, né? Isso. Então, que Deus abençoe mesmo esse grupo bonito que serve de fundamento e uma boa parceria com a congregação aqui, né? Uma boa parte da congregação integra o Piquete integra a congregação, um trabalho harmonioso, bem lembrado mesmo. Que Deus possa abençoar esse trabalho, que a gente siga em frente, né? Nesses desafios que a gente sempre tem de dar testemunho das nossas tradições, dos nossos valores, da nossa fé, né? E integrados possamos continuar fazendo um belo trabalho que acontece aqui no Morro, né? E onde a gente sempre tem as inserções de uma forma bem bonita, junto com a rádio Ecos de Galpão ali, que vamos sempre lembrando uma palavrinha também. Falamos com Deus em oração. Querido e bondoso Deus, como é bom saber que Tu vens ao nosso encontro e deseja que nossa fé seja viva e atuante, de modo a nos preservar para a vida eterna e também a de nos fazer levar a Tua mensagem ao próximo e acolhê-lo. Permita, Senhor, que enquanto congregação nós consigamos melhorar a nossa participação, retomar, quem sabe, até 100% da nossa participação. Que nós possamos nos desafiar a viver na Tua presença e na Tua casa. Anima-nos pelo Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra e da vontade de receber os santos sacramentos. Queremos Te louvar pela dádiva da vida que Tu concedeste aos aniversariantes aqui mencionados. Também Te pedimos que continues abençoando o matrimônio do Nori e da Neuza e na pessoa deste casal. Todos os demais casais de nossa congregação possam ser lembrados e abençoados. Permita que todos nós, quando celebramos a dádiva da vida e cada ano que passa na nossa vida a dois, possamos Te render graças, porque sabemos, se chegamos a mais um ano, é porque Tu nos abençoaste. Te pedimos, Senhor, também pelo nosso culto crioulo que vamos realizar na próxima quinta-feira, abençoe este momento, que seja de integração e de testemunho da Tua palavra. Te pedimos também que Tu permitas essa relação do Piquete Cavalo Tostado, que também fez aniversário, e a nossa congregação permaneçam por muitos anos, de modo a juntos, unidos, darmos testemunho de nossa fé, das nossas tradições, dos nossos valores. Te pedimos em favor de nosso país, para que o processo eleitoral continue transcorrendo da melhor forma possível, nós possamos nos respeitar nas divergências e dar testemunho, cada um do seu entendimento, mas com respeito, com ordem e decência. Queremos pedir, Senhor, que Tu venhas abençoar então a todos nós, em nome de Jesus, o Salvador. Assim o fazemos e assim o pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Queremos fazer o nosso momento de recolhimento das nossas ofertas, que Deus abençoe o ofertar de cada um. Enquanto isso, nós cantamos também. Já vai.
Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, sempre me consolarás com teu amor, bondade e graça, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Os irmãos, podemos sentar? Aos amigos de casa, deixamos o nosso fraterno abraço e os votos de que acompanhem as nossas programações e que Deus os abençoe. Nós aqui acolhemos os nossos avisos, então, lembrando que dia 15 nós temos o nosso culto campeiro com jantar depois. A patroa Marina recebe as encomendas, as reservas, né? Ao preço de R$25 a janta, isso? Então, todos convidados a participar do nosso culto campeiro no piquete Cavalo Tostado, né, junto à Madeireira Silva. E domingo no próximo culto, aliás, na quinta, então, em função do culto, nós não teremos a instrução de confirmandos. No próximo domingo, então, nós temos o nosso culto. Lembramos que dia 25 de nove nós queremos celebrar as bodas de prata do departamento de servas de nossa congregação. Pedir que Deus também continue abençoando o trabalho das nossas servas. E em outubro nós chamamos a atenção para que os nossos cultos devem passar para as sextas-feiras, 20 horas, conforme determinado. Temos uma atividade projetada para outubro, mas creio que vai dar para fazer também na sexta-feira, na primeira sexta-feira. Que Deus possa nos abençoar em nossas atividades. Tenhamos todos uma abençoada semana. Amém.